Olá, está começando mais um Viver Ciência. Em cada episódio, o nosso programa mostra como o saber científico está ao nosso alcance. Como as pesquisas em genética podem contribuir para a preservação da biodiversidade. O GECER, núcleo da UFG em excelência em genética e conservação de espécies do Cerrado, estuda a respeito deste assunto. E para falar sobre isso, eu recebo aqui, nos nossos estúdios da TV UFG, a professora Mariana Pires de Campos Teles, coordenadora do GECER, e o professor Alexandre Ferizola Diniz, filho do Departamento de Ecologia da UFG. Professora, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente que agradece o Professor, convite. seja muito bem-vindo. Obrigado. Ok, nós vamos entender como esta pesquisa foi feita e que resultados chegaram os pesquisadores. O GECER é o Núcleo de Excelência em Genética e Preservação do Cerrado e propõe a conservação de espécies fora do seu ambiente natural. O Núcleo de Excelência trabalha com espécies animais e vegetais, alguns grupos de animais como aves, répteis e anfíbios, e principalmente espécies vegetais frutíferas do Cerrado. Nós estamos na coleção de germoplasma de frutíferas do Cerrado, que foi implementada cerca de 15 anos atrás e que a gente vem contribuindo para o estudo dessa coleção de germoplasma só composta de espécies nativas frutíferas do Cerrado. Germoplasma é uma unidade conservadora de material genético. Pode ser uma plantação como esta, por exemplo, desde que seja repleta de espécies diferentes. Tudo para garantir a diversidade de DNA na hora da análise. A ideia de entender um pouco da composição genética das espécies é tanto no sentido de entender como que a gente pode aplicar esse conhecimento para a conservação na natureza, que é uma área que a gente chama de conservação in situ, então onde a espécie ocorre, e a conservação ex situ, que é onde a gente está, por exemplo, numa coleção de germoplasma. O germoplasma é qualquer parte de propágulo que a gente consegue reproduzir de uma espécie, por exemplo, de uma espécie de planta, que a gente consegue manter e preservar o indivíduo. A gente consegue trazer, então, tirar do ambiente natural e manter essa espécie em vivo ou in vitro. A proposta da pesquisa é encontrar alternativas, maneiras de cultivar as espécies fora do ambiente natural para identificar como estão se comportando com as mudanças e identificar se é possível preservar. No caso dos frutos, muitos correm risco de extinção, principalmente por causa da maneira como são extraídos da natureza. Avaliar o efeito dessa fragmentação na natureza. Isso é uma parte do trabalho, né? E a outra parte é entender, por exemplo, depois que você traz a espécie para cultivo, como que ela funciona em termos de produtividade. Então tem toda a parte agronômica para entender também, de fenologia, de produzir, se ela produz do mesmo jeito, se ela responde à adubação, porque são coisas que ainda a gente tem pouco estudo em relação a isso para espécies nativas. Outro objetivo é incentivar uma reavaliação da forma como se utilizam os frutos para comercialização. A gente consegue manter isso fora da natureza. Nós vamos começar agora o nosso bate-papo aqui no estúdio. Professora Mariana, houve algum critério de seleção das espécies que foram estudadas ou que estão sendo estudadas? Sim. Na verdade, esse núcleo de excelência ele foi formado a partir de um outro projeto iniciado por volta de 95 e são as espécies consideradas de relevância para a região centro-oeste, principalmente espécies vegetais, frutíferas, e tem uma publicação da Embrapa que corrobora com isso no sentido de serem espécies utilizadas pela comunidade como fonte de nutrição e também medicinal. Então, de uma maneira geral, são espécies frutíferas do Cerrado que foram escolhidas para a gente conversar um pouco hoje. Tudo bem. Professor, qual foi o método utilizado nesse estudo genético e molecular dessas espécies? Existem
atualmente várias técnicas diferentes, né, em genética molecular para que a gente possa entender como que essa variabilidade genética está estruturada nas populações dessas espécies. E no laboratório da professora Mariana, várias dessas técnicas são utilizadas, né, vários marcadores moleculares, como a gente chama, são utilizados para que a gente possa marcar a variabilidade genética de cada indivíduo e a partir dessa informação a gente consegue extrair, vamos dizer assim, as características genéticas daquela população e entender como que essas características estão mudando no tempo e no espaço, né? A Mariana pode falar um pouco mais, eu acho, dos marcadores, né, que eles desenvolvem, de toda a tecnologia de DNA que está envolvida nesse processo. Na verdade, a gente consegue aliar os marcadores moleculares que vêm dessa tecnologia mais moderna, mais recente, de marcar a variabilidade genética no nível de DNA, com marcadores morfológicos ou de características quantitativas que estão ligadas mais às questões de adaptação das espécies. Nosso bate-papo está só começando. Participe do nosso programa enviando uma mensagem ou para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook. Sua participação é muito importante. Vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o Viver Ciência. Fique com a gente. A ciência é viva quando ela ajuda o ser humano a progredir, se curar, se tratar e quando ela vem em benefício, né, de todos nós. O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que pode contribuir para a preservação da biodiversidade do Cerrado. No programa com a gente, professora Mariana Teles e professor José Alexandre Felizola Filho. Vamos entender agora a importância deste estudo através da reportagem. O Cerrado é um dos ecossistemas mais ameaçados que a gente tem no Brasil, né? A situação das espécies não é muito boa, no sentido que a gente tem várias espécies ameaçadas no Cerrado, que estão muito pouco protegidas. Uma pequena parcela do Cerrado é protegida hoje, cerca de 2,2% do Cerrado está sob uma forma de proteção integral em reservas e pouco mais de 20% das espécies ameaçadas estão incluídas nessas unidades de conservação. Então, as espécies são vulneráveis e elas não têm muitos refúgios hoje garantidos no Cerrado para sobrevivência. Além de fatores climáticos, o Cerrado ainda conta com invasores, que prejudicam o ambiente natural das espécies nativas. O Cerrado sofre impactos diferentes. Eu acho que os maiores seriam a degradação de solo, a perda de hábitat de maneira geral, por desmatamento, expansão agrícola e pressão agropecuária. E o Cerrado também sofre com invasão de gramíneas de origem africana, principalmente as que são usadas para a criação de pastagens cultivadas. Esses quatro fatores determinam bastante a ameaça das espécies, tanto da flora quanto da fauna do Cerrado. O GECER também atua na preservação da fauna com espécies de vertebrados como um todo. O que nós temos observado nas pesquisas feitas com mudança climática e os efeitos das mudanças climáticas sobre essas espécies é que a mudança do clima vai fazer com que vários locais no Cerrado que antes eram adequados para a sobrevivência desses animais deixem de ser adequados. Isso faz com que a área onde a espécie ocorre, que nós chamamos de distribuição geográfica da espécie, seja reduzida ao longo do tempo. É suficiente, por exemplo, para alçar o lobo-guará a uma categoria de ameaça pior. Ele é uma espécie hoje considerada vulnerável, segundo uma organização internacional que mede a vulnerabilidade das espécies por meio de um índice. Ele subiria nessa categoria, deixaria de ser uma espécie vulnerável e passaria a ser uma espécie em perigo só por causa da mudança climática, por perda de locais adequados para a sua sobrevivência. A maior preocupação do gerenciamento é a perda da biodiversidade do Cerrado e mais, o temor da extinção de espécies próprias da região. A perda de biodiversidade do Cerrado tem consequências seríssimas. Você pode ter, por exemplo, perda de serviços ecossistêmicos, né? Então você pode perder polinizadores, dispersores de sementes, que vão acarretar a extinção de plantas e a gente vai ter menos retorno financeiro da exploração desse tipo de planta de maneira sustentável. A gente vai ter problemas com segurança alimentar, porque a gente vai ter aumento do número de pragas, perda da produção de alimentos, especialmente frutos e grãos. E tudo isso está muito intrincado na natureza.
E a gente continua nosso bate-papo aqui no estúdio. Professor, segundo a pesquisa, de que maneira a ação humana, ela ao longo dos anos afetou essas espécies do Cerrado, mais precisamente essas espécies que estão sendo estudadas pelo grupo de pesquisa? Particularmente no contexto do nosso projeto, o que a gente consegue observar é que mesmo a variabilidade genética nas populações, né, em grandes populações, essas espécies que nós estamos trabalhando são espécies amplamente distribuídas no Cerrado, mas mesmo nesse caso, quando a variabilidade genética é muito grande e está distribuída em toda a região, a gente já consegue detectar alguns sinais de fragmentação, de efeitos da fragmentação do ambiente, ou seja, embora essas espécies tenham uma grande variabilidade, e essa variabilidade surgiu no tempo evolutivo, né, e está distribuída no espaço, nós já conseguimos observar nos genes dessas espécies, né, no material molecular que nós estamos estudando, efeitos ligados, por exemplo, com o isolamento de populações. Populações que estão muito próximas, que deveriam ser parecidas, elas já começam a ficar um pouco diferentes porque o processo de ocupação humana fragmentou o ambiente e esse sinal já começa a aparecer na variabilidade genética. Então, quando falamos de populações, falamos do conjunto de indivíduos, do agrupamento dessas espécies, né? E normalmente, biologicamente, nós pensamos que as espécies elas estão estruturadas em populações, ou seja, os indivíduos formam grupos de indivíduos no espaço, e esses indivíduos trocam genes, e essa troca de genes é proporcional ou inversamente proporcional à distância entre esses indivíduos. Quanto mais próximos os indivíduos estão, mais chances eles têm de trocar genes. Quanto mais distantes, eles têm menos chances de trocar genes. Então, a partir do momento que existe uma fragmentação do habitat, né, do ambiente onde essas espécies estão, seja por efeitos naturais, seja por padrão antrópico, como é o caso do Cerrado, a gente vê que indivíduos que são próximos e que deveriam estar trocando genes, já não estão trocando genes, ou seja, já não estão se reproduzindo. Então, como, por exemplo, a pesquisa já contribui para essa preservação do Cerrado, professora? Então, as diferentes espécies estão mostrando diferentes padrões ou respostas a esses efeitos da fragmentação. Então, a gente não tem uma resposta única para todas as espécies. Cada uma reage de uma forma específica. Cada uma aparece essa questão da fragmentação de um jeito. Algumas com ciclo de vida muito longo, por exemplo, ainda não apareceu o efeito da fragmentação, o que não significa que não terá. É em função das características ecológicas da própria espécie. Então, um outro efeito, só complementando, seria a redução dos tamanhos populacionais, que além de isolar essas populações, tornam elas mais similares geneticamente, e isso pode levar a um efeito que a gente chama de endogamia, que pode interferir na viabilidade de uma população local. E, consequentemente, se uma população local desaparece, a gente pode ter a extinção de várias populações ou até mesmo da espécie. Só que essas respostas são espécie específicas. Como, por exemplo, as organizações, sejam elas do governo ou não, elas podem contribuir para atingir essa meta? Olha, um ponto interessante é que nós trabalhamos com pesquisa básica, né? Nós estamos acessando a variabilidade genética para entender como que essa variabilidade evoluiu. E existem, logicamente, aplicações potenciais, como nós estamos discutindo, por exemplo, desenho de unidades de conservação, estabelecimento de corredores ecológicos, tudo isso são coisas que podem ser aplicadas, e para isso a gente precisa do apoio, né, de outras organizações. Quer dizer, o nosso projeto é um projeto de pesquisa básica, de levantamento de informações, mas claramente ele tem um potencial de aplicação que deve ser compartilhado com o resto da sociedade. Eu acho que esse é o principal papel nosso como cientista, né? É obter informações e divulgar essas informações, e para que isso vire realmente uma ação, nós precisamos realmente do apoio de ONGs, do próprio governo. De que maneira, segundo a pesquisa, existem benefícios para a sociedade nessa preservação, tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista biológico mesmo? A maioria a grande parte do uso dessas espécies se dá de forma extrativista. E a gente não tem na região... Ou seja, acontece de maneira aleatória, se vai até a natureza e tira. As comunidades locais, em determinada época do ano, quando ocorre a frutificação, colhe frutos, por exemplo, no caso dessas espécies, e comercializa. Então, é um complemento para a renda.
Só que tudo isso é realizado de forma sem planejamento, sem organização. Então, uma coisa que não está no escopo do nosso projeto, mas que é importante, são essas organizações. Então, tem espécies, por exemplo, o piqui, que é bastante conhecido. A gente sabe que tem um nível de organização para comercialização já mais avançado, vamos dizer assim. Outras espécies, como caju, o baru mangaba, também, né? o baru, são comercializados, mas ainda de forma mais amadora, sem um nível de organização formal, pelo menos conhecido. Não existe cultivo dessas espécies, então uma outra parte do projeto é coletar frutos e trazer para conservação ex situ, pensando em subsidiar, então, estudos que permitam fornecer informações para manejo. Ex situ fora do habitat. Fora do habitat. Então, a gente coleta frutos na população natural, traz, planta aqui na Escola de Agronomia. Então, a gente tem a parceria com o pessoal da Escola de Agronomia. E para estudos para gerar informações básicas e também chegar nesse nível de como cultivar, quanto coletar, mas isso o projeto sozinho não consegue. A gente consegue gerar um pouco de informação que vai juntar com informações da própria pesquisa da agronomia, de produção, de cultivo, né, dessas espécies, que tem outros grupos trabalhando, e a parte social também, de organização, de comercialização, que a gente ainda não tem programas muito formais sobre isso. Nesse caso do piqui tem um estudo interessante que foi publicado recentemente na Natureza e Conservação, que é a revista da Associação Brasileira de Ecologia e Conservação, né, que é editada aqui na UFG, né, até ano passado eu era o editor-chefe, e esse trabalho foi desenvolvido dentro desse programa maior pelo professor João Nabu, que é professor na Universidade Estadual do Goiás, e ele mostrou uma coisa bastante interessante. Ele mostrou que, sob efeito de mudanças climáticas, que você tinha perguntado antes, a distribuição geográfica do piqui vai mudar, né? A gente já sabe disso, mas existe uma relação entre o quão adequado é cada local para o piqui e a produção de piqui que está, por exemplo, registrada no censo do IBGE. Então, o que ele mostrou é que vai haver, sob efeito de mudanças climáticas, sob os cenários que nós conhecemos de mudança climática, uma perda na produção de piqui. E mais interessante ainda, a produção de piqui está negativamente relacionada com o PIB dos municípios. Então, isso mostra claramente como o nosso trabalho pode ajudar a desenvolver políticas públicas de restaurar essa renda, uma vez que as mudanças climáticas tenham afetado a distribuição geográfica do piqui e a variabilidade genética da espécie, ao mesmo tempo, como nós falamos anteriormente. E você de casa está gostando do Viver Ciência? Depois do intervalo, o público vai participar, fazer perguntas aos nossos entrevistados. Continue com a gente, viu? O Currículo Lattes é uma plataforma desenvolvida pelo CNPq para divulgar e armazenar o currículo vitae dos professores. O currículo vitae, como o próprio nome diz, é a história de todos os cursos, conhecimentos, perfil, tarefas profissionais, atividades desenvolvidas pelos docentes pesquisadores de um país, de qualquer lugar. Então, um pesquisador, ele tem que dizer quem ele é, onde ele se formou, desde a educação básica, passando pela educação superior, pela pós-graduação, quais as atividades que ele exerceu, o que ele publicou, com quem ele trabalhou, que trabalhos ele orientou, que disciplinas ele ministrou, que concursos ele fez, enfim, é a história da sua vida. O Currículo Lattes disponibiliza numa plataforma na internet para qualquer pessoa o currículo dos pesquisadores brasileiros. Estamos de volta com Viver Ciência, que tem a participação da professora Mariana Pires e o professor José Alexandre. Agora o público tem perguntas aos nossos entrevistados através das redes sociais. Eu vou fazer a pergunta de maneira geral e a gente vai
ter a participação dos dois. O encarregado de transportes Danilo Baroni Soares, ele pergunta, a partir do conhecimento adquirido nessa pesquisa, de que forma prática os cientistas podem colaborar para a preservação da fauna e da flora do Cerrado? Visto que, inclusive, nós não citamos aqui a fauna, né? Mas há pesquisadores que trabalham com espécies animais também. Sim. Do ponto de vista prático, a gente consegue gerar informações que os políticos poderiam gerar políticas públicas para efetivar o que a gente gera de conhecimento. Porque o tomador de decisão não é o pesquisador, é o político. E acrescentando que, além das espécies vegetais que a gente já discutiu um pouco, existem pesquisadores trabalhando com um grupo de anfíbios. A gente tem um envolvimento de cerca de 25 estudantes de pós-graduação que já foram formados durante esses 3 anos e 20 alunos de iniciação científica também que já finalizaram o curso. Então, eu acho que esse é um retorno para a sociedade imediato, porque a gente permite ampliar essa geração de conhecimento e de informação para o poder público tomar a decisão. E a longo prazo, professora, a gente sabe que um dos objetivos do projeto é, daqui a um certo tempo, expandir esse conhecimento de maneira que o próprio Cerrado seja beneficiado e que haja, digamos, um replantio, né? Quais são os caminhos para que se chegue, então, a esse momento? Essa é uma pergunta interessante, porque, na realidade, quando a gente escolhe algumas espécies, por exemplo, sejam animais, sejam plantas, para fazer esse tipo de estudo, né, nós estamos, na realidade, acoplando os estudos que são desenvolvidos em genética molecular, né, no Laboratório de Genética e Biodiversidade, com estudos ecológicos, né, e de distribuição, e como nós falamos em termos de mudança climática. Quando nós fazemos essa junção, na realidade nós estamos olhando para o bioma como um todo. Nós estamos usando essas espécies como indicadores em grande escala desses processos que estão afetando o Cerrado. Então, a partir do momento que nós temos uma compreensão melhor desses processos, nós podemos desenhar estratégias mais eficientes para a conservação. Por exemplo, se nós queremos conservar o máximo de variabilidade genética com o menor esforço possível, onde que nós devemos alocar áreas de proteção, unidades de conservação, quer dizer, como nós podemos ligar essas unidades de conservação? Todas essas questões são questões que são trabalhadas no projeto. Nós temos vários trabalhos, né, sendo publicados nessa direção de juntar as duas abordagens, uma abordagem ecológica e uma abordagem genética, e divulgar métodos, né, e desenvolver e aplicar métodos matemáticos, computacionais e estatísticos exatamente para fazer essa fusão e para desenhar essas estratégias de conservação. Então, isso eu acho que é uma aplicação importante para a sociedade. Quero agradecer ao público pela participação através das redes sociais. Vamos saber agora como é possível fazer pesquisa em ecologia na Universidade Federal de Goiás. Olha, a rigor, um aluno pode entrar num projeto de iniciação científica desde o primeiro semestre, mas naturalmente a partir do 3º, 4º semestre, quando o aluno já tem, né, mais contato com o curso, ele costuma aí começar o seu projeto de iniciação científica a partir do 3º, 4º semestre. O curso de pós-graduação em Ecologia e Evolução tem o nível de mestrado e o nível de doutorado. Nós temos 4 linhas de pesquisa, né? Macroecologia, basicamente, a gente está interessado em padrões em grande escala, né? Padrões ecológicos em grande escala, continental, global. Na linha de pesquisa de liminologia, a gente está interessado em padrões de diversidade em ambientes aquáticos, de modo geral. Na linha de pesquisa em ecologia molecular e genética, né, são padrões mais, então, molecular e genética, genética e população. E na linha de pesquisa de biodiversidade e conservação, alguma coisa mais aplicada em termos de conservação da diversidade biológica e estudos mais locais, teóricos em ecologia. Para o nível mestrado, basicamente tem graduação em ciências biológicas ou áreas afins, né? E no doutorado tem um mestrado também em ecologia ou ciências biológicas ou áreas afins. A princípio não é necessário ter nenhum projeto de pesquisa para inscrição. O projeto o aluno vai depois desenvolver junto com o orientador após o ingresso no curso. Geralmente a seleção é feita no final de novembro, início de dezembro, e as inscrições ficam abertas 2 meses antes. Então, de lá por outubro, os interessados podem entrar na página do programa e se inteirar no edital e fazer a inscrição. Eu quero agradecer agora a participação de vocês dois. Vocês podem fazer uma consideração final, professora Mariane?
A gente que agradece a oportunidade de divulgar um pouco o trabalho do grupo de pesquisa. Eu queria só ressaltar que, embora a gente não tenha detalhado aqui, é um grupo grande de pesquisa, tem pesquisadores da UEG, da Embrapa, da PUC e daqui da UFG, bastante pessoas de áreas diferentes. Então, é um projeto multidisciplinar que também o desdobramento desse projeto, que já está finalizando este ano, foi a criação de um outro programa maior, que é uma rede grande que a gente ampliou esse tipo de trabalho e tem gerado, então, um número grande de pessoas envolvidas nessa área. E eu concordo com a Mariana, eu acho que um dos pontos fortes do projeto é exatamente a gente poder juntar pessoas de áreas diferentes, de instituições diferentes, todo mundo trabalhando mais ou menos com o mesmo objetivo, né, cada um na sua linha de atuação, mas integrando conhecimentos, né. Esse grupo tem sido pioneiro em várias integrações entre genética molecular e ecologia em grandes escalas, efeitos de mudança climática, né, e isso em escala mundial, né. Então isso é muito importante para a gente na UFG, né, e dá muita satisfação para a gente trabalhar com esse tipo de abordagem. Ok. Você de casa assistiu a mais um episódio do Viver Ciência. No próximo programa, você vai conhecer mais uma pesquisa, né, da UFG e como o saber científico está ao nosso alcance. Continue assistindo a programação da TV UFG e até a próxima semana.